Forma da superfície, falamos da cápsula articular do desligamento, ação dos músculos, falamos também da pressão atmosférica que é exercida sobre o corpo dos animais. Nós vamos falar agora da membrana sinovial. Nós falamos na aula passada das articulações por contiguidade, falando que há um espaço entre um líquido e outro, que há uma membrana fibrosa, uma cápsula fibrosa que envolve aqui a extremidade óssea articular. Falamos também da cartilagem articular, que reveste aqui as extremidades ósseas. Nós vamos começar falando hoje, revestindo aqui a cápsula fibrosa, nós temos aí a membrana sinovial. Então, revestindo aqui, nós temos a membrana sinovial. Então, esta é a membrana sinovial, ela reveste internamente a cápsula fibrosa, acho que está escrito ali, ela reveste internamente, então, a cápsula fibrosa. Ela é delgada e muito vascularizada, então é essa membrana que está revestindo ali a cápsula fibrosa, ela é delgada, muito vascularizada, dependendo do tipo de articulação. E ela forma pregas ou vilosidades que se projetam para o interior da cavidade articular. Então nós estamos dizendo ali que ela forma pregas ou vilosidades que se projetam aqui para o interior da cavidade articular. E essas pregas elas podem também se exteriorizar formando bolsas ou bainhas pré-articulares. Então essas pregas elas podem se interiorizar ou exteriorizar, ultrapassando essa cápsula fibrosa e formando externamente o que nós chamamos de bolsas ou bainhas pré-articulares, que passa aí os músculos e facilita também o deslizamento de músculos aí que estão em contato com a cápsula articular. O que nós estamos falando então é da membrana sinovial. Aqui está mostrando a membrana sinovial revestindo aqui internamente a cápsula articular. Então, revestindo internamente a cápsula articular, nós temos então a membrana sinovial. Estou mostrando a membrana sinovial. E ela pode ser de dois tipos, ela pode ser simples e estiocitária. Então, membrana sinovial, essa que reveste internamente a cápsula articular, ela pode ser de dois tipos, ela pode ser simples ou estiocitária. Então, a simples, ela é firmemente aderida à cápsula articular. Então, quando ela é do tipo simples, ela está muito aderida à cápsula articular. Uma outra característica, ela é pobre em elementos vasculares. Então, a simples é pobre em elementos vasculares, tanto arteriais quanto venosos, que é local onde corre atrito constante. Então, ela fica localizada em articulações que tem muito atrito, muito atrito. E, ao contrário, a estiocitária, ela está em local de pouca movimentação mecânica, assim em local de muita movimentação mecânica. Ela é separada da cápsula articular por tecido conjuntivo frouxo ou adiposo, a simples é aderida à cápsula articular, e ela é rica em elementos vasculares, quanto que a simples é pobre. Então a estiocitária é rica em elementos vasculares, tanto arteriais quanto venosos. Então nós estamos falando da membrana sinovial. Quais são então as funções dessa membrana sinovial? Uma delas é lubrificar. E lubrificando ela vai reduzir atrito e desgaste. Então uma das funções dessa membrana que forma internamente é diminuir atrito aqui com a cartilagem, com as extremidades ósseas articulares, principalmente essas bolsas internas aqui, que ajudam a diminuir os atritos na parte interna e externamente essas bainhas
que diminui o atrito com a musculatura que passa nessa região. Então, reduzir atrito e desgaste dessas regiões. Uma outra é transporte de nutrientes para as cartilagens avasculares. No interior aí nós temos cartilagens que não apresentam vasos, nem arteriais, nem venosos. Essa função é da cápsula articular. E a terceira é a remoção de catabólitos. Como essas cartilagens que não têm vascularização, para que retire esses catabólitos, são os dejetos celulares, estão localizados dentro do líquido sinovial. Então, nós temos aí uma das funções da membrana sinovial, que é vascularizada, ela retira isso e joga para a circulação e vai para o meio externo. Componentes, então, do líquido sinovial. Então, nós sabemos que essa membrana sinovial, uma das funções dela é produzir o líquido sinovial, e esse líquido também precisa reduzir atrito. Então, por isso ele é rico em gotículas lipídicas, o que facilita a formação desse líquido e permite, então, um grande deslizamento, um pouco de desgaste. É rico também esse líquido sinovial, também chamado sinóvia, de mucinas e sais, e também de albumina, aquela mesmo encontrada no ovo, que dá essa característica mais condensada desse líquido. Outra estrutura que nós estamos vendo aqui são as formações fibrocartilagíneas, que servem para, em alguns casos, para aumentar a cavidade acetabular e prevenir rachaduras também nessas extremidades. Reduz atrito e também contra impactos. São as formações fibrocartilaginas. Então, a primeira é a orla, também chamada cartilagem marginal ou lábio. A orla ou cartilagem marginal ou lábio, ela aumenta a cavidade glenoide aqui da articulação escapulohumeral. Então, essa cavidade é muito pequena com relação à cabeça do húmero. Então, ela aumenta, ela vem aí, por isso ela também é chamada de cartilagem marginal ou lábio. Se nós desenhássemos aqui a escápula, que é a cavidade escapular, então, ela vem aqui nessa região. Então, ela aumenta. Isso aí é chamado, então, de orla ou lábio glenoidal, porque também é uma cavidade glenoide. Ela tem essa forma. Se ele fosse desenhar, ela seria isso aqui, e teria isso em corte, ela ficaria, conforme desenhado ali, seria essa posição. Então, por isso é chamada de lábio ou cartilagem marginal.